sabemos, enfim, ainda que não de uma forma explícita, que uma série de casais homossexuais conseguiam adotar, um deles apenas adotava, e, enfim, mas que nós sabíamos que atrás daquela adoção havia, na realidade, não só uma pessoa, mas um casal do mesmo sexo. E foi uma inovação mesmo do juiz de Catanduva, que permitiu a adoção mesmo expressa pelo casal de homossexuais, inovando muito no estado de São Paulo, sobretudo no interior do estado de São Paulo, né? Podia ter sido uma decisão na capital, mas foi no estado de São Paulo, e isso nos demonstra que a magistratura paulista também caminha para o reconhecimento dessas relações. Óbvio que isso vai demorar ainda algum tempo, porque a gente sabe que os juízes vão ter que amadurecer a ideia, enfim, e aceitar um pouco mais esse tipo de situação, mas é uma inovação e algo que se tem que aplaudir que surgiu aqui no nosso estado, né? Doutora, fazendo um contraponto disso, o primeiro interesse que o judiciário resguarda nessa questão de direito de família é o direito da criança, né? A senhora acha que há algum risco, quando um risco maior, né? Porque risco sempre há, né? De desestruturação dessa formação dessa criança por ter os pais agora não biológicos, mas os pais verdadeiros serem homossexuais? Então, não há nenhum estudo que comprove que o filho ou a filha de um casal homossexual se torne um homossexual, né? Então, eu percebo que quando se fala disso, o primeiro questionamento das pessoas é esse. Primeiro, ser homossexual. Depois, medo de violência sexual em relação à criança, né? Mas, enfim, não há nada que comprove esse tipo de desvio e tampouco que essas pessoas que, aliás, são unidas por afeto, por amor, vão, assim, tratar a criança de uma forma indevida, enfim, descabida, criminosa ou coisa que o valha. Então, não existe nenhum estudo que demonstre isso. Aliás, assim, entre ter um filho gay ou uma mulher ou lésbica, eu acho que é melhor essa opção do que ter um filho, uma criança assassino. Exatamente, sem direito a nada, sem direito a uma vida digna e que se torne um marginal, né? Então, acho que entre deixar uma criança, eu sei que é uma decisão muito difícil de se tomar, sobretudo para os juízes que têm essa força para decidir no caso concreto. Mas entre uma criança num abrigo a vida inteira e uma criança que pode só ser homossexual, eu acho que essa opção, ainda que haja essa possibilidade de desvio, que não é nada comprovado, eu acho que essa opção é muito E o melhor. judiciário também, doutora, tem mecanismos de acompanhamento, né? A adoção é um processo... Exatamente. Que, por exemplo, na questão da violência sexual, o risco. Há o risco se for heterossexual também. Exatamente. Nós temos um caso famoso da cantora Cássia Eller, né, que vai ter uma disputa sobre a guarda da criança, quando a mãe morreu, né, a Cássia Eller faleceu, e que a companheira conseguiu ficar com a criança. Quer dizer, é que parece que quando é um casal de mulheres, a gente tem a impressão que choca menos, porque a gente tem aquela ideia da mãe, daquela que zela pelo lar, e que o homem não. Mas acho que há de ser tratado da mesma forma. E, na verdade, a gente tem que enxergar o problema de uma outra forma, né? Doutora, e os benefícios previdenciários? É um outro tema que... É curioso porque na união estável as coisas assim iniciaram esse reconhecimento de direitos, ele iniciou com essa questão de reconhecimento de benefícios acidentários e previdenciários e parece que nas relações homoafetivas elas vão tomar o mesmo rumo. Então, nós temos duas instruções normativas do INSS que já permitem o reconhecimento de dependência de um parceiro em relação ao outro para fins previdenciários. Então, para recebimento de pensão por morte, por exemplo, e auxílio reclusão. Então, o INSS já permite esse reconhecimento da dependência, né, de um para com o outro, a dependência econômica, para que eles possam pleitear administrativamente os benefícios previdenciários. Mas há uma série de decisões já também judiciais a respeito, porque às vezes não há tempo, as pessoas simplesmente não pensam em fazer essa declaração e aí tem que recorrer ao judiciário para que haja o reconhecimento desses benefícios previdenciários. Tem várias decisões favoráveis, né? Essas decisões jurisprudenciais, na verdade, surgiram no Rio Grande do Sul, né, que foi pioneiro, estado pioneiro. E aí nós temos a desembargadora Maria Berenice Dias, que tem várias obras escritas, vários artigos escritos a respeito do tema, que agora se aposentou, né? Infelizmente a magistratura
perde bastante para advogar, enfim, e ela trouxe toda essa novidade, toda essa matéria para nós e ressaltou o trabalho do Tribunal do Rio Grande do Sul a respeito desses temas. A senhora imagina que isso também vai se encaminhar, a senhora falou de benefício previdenciário, mas a questão da partilha de bens. Você acha que a tendência hoje um casal homossexual que construir um patrimônio junto, não é intuitivo que eles tenham direito à partilha de bens nos moldes do casal heterossexual? Então, aí nós também temos uma divergência quanto ao entendimento dos juízes, porque assim, se nós tratarmos a união homossexual como união estável, se nós fizermos uma equiparação, nós vamos ter algumas diferenças. Então, primeiro que a competência é vara de família, porque é uma família e é ali que os seus conflitos devem ser decididos, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, se houver essa equiparação, então, e depois do Código Civil, isso ficou muito bem estabelecido, o regime de bens é parecido com o regime da comunhão parcial de bens do casamento. Então, tudo aquilo que o casal amealhou na união estável é partilhado igualmente entre o casal e ponto. Muito bem, então a união homossexual, se for equiparada à união estável, ela vai ter o mesmo tratamento, competência vara de família ali que deve ser decidido. Se assim não for, ela vai ser considerada uma mera sociedade de fato, que era a mesma coisa que aconteceu com a união estável antes dessa regulamentação na lei. Então, há de se apurar qual é o esforço de cada companheiro, né? A participação de cada parceiro naquela construção de patrimônio. Então, se um contribuiu com 80% para a aquisição e o outro 20%, a divisão deve ser essa, né? E não como união estável que a gente faz, presume-se que o esforço é comum, é mútuo e se divide igualmente entre ambos. E outra competência não é mais vara de família, mas sim uma vara civil. Tá? Então, a falta de legislação é um problema, porque permite essas decisões muito diferentes. Então, a gente pode ter um casal de homossexual que distribua determinada ação, uma vara de família, o juiz entenda que é competente, reconheça como união estável e aplique o Código Civil para dividir patrimônio, e o outro não, e não faça. E para um leigo entender isso é um problema, as pessoas não conseguem entender porque o judiciário tem essas posições. Tem, porque a gente trabalha com analogia para poder aplicar determinados artigos de lei que não prevêem a situação, mas prevêem algo semelhante a uma situação de fato, né? E as pessoas não entendem. E até essa disparidade de decisões, doutor, acaba sendo benéfico, né? Porque se todo mundo pensasse... exatamente. Eu acho que isso acaba abrindo precedente para outros magistrados, né? Para começarem a entender a situação de uma forma diferente, né? E um dia, talvez, não sei se há unanimidade, se a gente vai poder falar um dia em unanimidade, mas que esse número de decisões, se crescerem, certamente o legislador vai perceber que é hora de fazer uma reforma na lei. Tá certo. Doutora, foi um prazer muito grande. Infelizmente, nosso tempo se esgotou e a gente teria assunto aí para mais um programa, com certeza. Queria abrir espaço para as considerações finais da senhora. Então, enfim, eu queria agradecer a oportunidade, né? Como eu agradeci no começo do programa, é sempre muito bom a gente poder divulgar um trabalho nosso que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado. E eu espero, enfim, ter esclarecido alguns pontos, enfim, que eu acho relevantes. Essa foi a ideia do meu livro mesmo, esclarecer o público geral, não só o meio jurídico, mas o público geral. E espero que eu tenha a oportunidade de continuar divulgando o meu trabalho, ou aqui ou em outras fontes, para poder esclarecer o leitor e para que ele possa compreender qual é a importância do tema e a importância das decisões dos nossos tribunais no reconhecimento da vida em sociedade. Tá certo. Doutora, foi um prazer e o nosso programa está de portas abertas para a senhora. Obrigada, agradeço a oportunidade. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.